Não vem botar asterisco no título do Flamengo, não, rapaz. Quem é você? Quem é você, Abel? Tá ficando vergonhoso falar da porra do asterisco, cara. Jamais será maior que o nosso clube. O Abel tem que entender que o Palmeiras não foi fundado nos últimos 5, 6 anos. O Flamengo tem tradição de revelar meninos da base. O Palmeiras não. Será que o Flamengo faz em casa? Sim, o Palmeiras não. O Palmeiras não tinha. Ele começa essa tradição em 2015. Era zero. Realmente... Somando 24 e 25, o Palmeiras gastou 1 bilhão. 300 milhões em 24, Bom. os 700 do ano passado, 1 bilhão. E não ganhou nada. Mau caráter, sem vergonha e invejoso continua falando do Flamengo. Asteriscos é o meu irmão. O Flamengo é muito grande e você tem que falar do seu time que não consegue jogar bola, que você não consegue colocar o time pra jogar bola, onde só dá balão. Então respeitem mais o Flamengo. Até os próprios torcedores do Palmeiras já não aguentam tanta choradeira sua, Abel. Você não tem nada, só tem que falar do povo. É só o que você fala, criticar e falar. Porque o macaquinho não olha pro rabo, né? É a analogia que o macaco ele não olha pro próprio rabo, não olha pros próprios problemas. E isso aí, você é um invejoso e você não vai passar disso porque você é um perdedor, é vice-campeão. Deixa o like, rapaziada, se inscreve no canal, hype esse vídeo com força e compartilha esse vídeo para que ele possa expandir cada vez mais. Vamos reagir sobre isso aqui. Tá ficando vergonhoso falar da porra do asterisco, cara. De verdade, qualquer time campeão tem asteriscos nas suas campanhas. Se a gente for lembrar o Palmeiras campeão de 2020 da Libertadores, pro River Plate nós temos asteriscos. Teve aquele terceiro gol que marca um impedimento no chute, se eu não me engano, do Montiel, que ele pega de primeira e faz o terceiro gol do River. Ali o River empataria a decisão, levando para os pênaltis. A arbitragem anula por um impedimento que é muito contestado. E aquilo ali, desculpa, mas é um asterisco. Eu sei, porque eu fui para a Argentina no passado, conversei com os torcedores do River, isso tá lá no meu Instagram. E fora a resenha que a gente bateu ali, fui até o Monumental de Núñez, troquei ideia com os caras. Antes do jogo, né, Palmeiras e River, o primeiro jogo da eliminatória do ano passado, eu estive lá, eu conversei com o pessoal e todos falavam, o VAR não vai salvar vocês dessa vez, o VAR salvou vocês, o VAR tirou o River. Pra eles, aquele título tem um asterisco, cara. Se você for pegar qualquer time campeão, por estar mais exposto, por ser o líder do campeonato, por derrotar outros adversários do mata-mata, sempre vai se olhar mais pro campeão e todos os erros a favor do campeão vão pesar muito mais. O campeonato tá manchado, tem esquema, tem isso. Nós passamos isso na pele agora em 2025, quando o Palmeiras jogava o melhor futebol do Brasil e estava na liderança do campeonato. Depois aconteceu o mesmo com o Flamengo. E vai ser assim com qualquer time. Eu não tiro a razão de reclamar do lance do Pulgar, porque eu acho que poderia ter sido para vermelho. Acho que deveria, na verdade, ter sido para vermelho. Só que se a gente voltar e fizer um exercício de reflexão diferente, vamos supor que o Palmeiras tenha sido campeão. Será que o flamenguista não ia falar que antes do lance do Pulgar, teve o lance do Veiga? E o Veiga deveria ter sido expulso. E o fato do Veiga não ter sido expulso é um asterisco. Você acha que o flamenguista não poderia falar isso? E não estaria dentro da razão dele falar isso? Então, cara, a gente reclamou na hora, foi um lance feio, foi um lance que merecia vermelho. Mas acabou, o Palmeiras não conseguiu jogar, não soube o que fazer com a bola, viveu de chutão, viveu de ligação direta, de casquinha pro Flaco, pro Vitor Roque tentar correr atrás da bola. É muito pouco, muito pouco. O Palmeiras não soube o que fazer com a bola naquele jogo. Não teve nenhuma jogada preparada, não teve nada que pudesse mexer com a defesa do Flamengo. O Abel não soube como enfrentar o Flamengo naquele momento. Escolheu a estratégia errada. E foi muito por isso, pelo menos 90% por isso, que o Palmeiras não venceu aquela final. E ficar falando de asterisco até o momento é mostrar que você não superou. É mostrar que você é um mau perdedor. É mostrar que quando você ganha tá tudo bem. Só que quando você perde, o problema são os outros e nunca você. E isso é coisa de chorão. E se tem uma coisa que o palmeirense não deveria ser, é chorão. Não combina com a nossa história. Não vem botar asterisco no título do Flamengo, não, rapaz. Quem é você? Quem é você, Abel? Um sujeito que tem os auxiliares que falam dos brasileiros da forma que vocês falam, sem o menor respeito. Um sujeito que não tem o menor respeito com as mulheres, que tratou a repórter do jeito que tratou. Quem é você? O que você tem de moral pra falar, Abel? Você é bom treinador, sim, mas fala demais, fala besteira e faz isso tudo pensado, estrategista, querendo pressionar a arbitragem já pro Campeonato Brasileiro. Falar de asterisco. Quem é você? Bate na boca que o único título de Libertadores que você tem, o único título realmente relevante internacional que você tem, foi por causa de um erro de um jogador que você mandou contratar depois, né? Um paçoqueiro, um entregador de paçoca. Andréas iFood, é isso aí. Graças a ele, agradece ao Andréas, que hoje é seu jogador, por você ter um título de Libertadores, tá? E hoje tiveram uma prova disso, né? Prova nenhuma, primeiro, prova nenhuma. E ele fala de novo, tá? Ele tá tão sangrando
o Abel Ferreira, que ele fala de novo sobre essa questão do VAR da Libertadores, tá? Então, o Abel aí, sem aceitar, vamos ouvir aqui o que o Abel falou. Desafio. Orgulho e orgulho ferido. E um bocadinho de raiva também por muitas das coisas que aconteceram no ano passado. Orgulho ferido e um bocadinho de raiva das coisas que aconteceram no ano passado. Olha, eu vou falar uma coisa. Ele querendo alegar que aconteceram coisas erradas no ano passado. E agora presta atenção que ele vai falar do controle, olha só. Foram do meu controle, do nosso controle, outras não. Espero que não se repitam. Mas daquilo... Algumas coisas foram do meu controle, outras não. Ele está falando da arbitragem. E ele está reclamando do fato de terem punido o Ramon Abate-Abel, que ele defendeu, falou que era um excelente árbitro, que não deveria estar punido. Não sei se vocês lembram disso. Então ele defendeu o Ramon Abate-Abel e agora ele está falando que certas coisas fugiram do controle. O que é isso? É o Ramon Abate-Abel não continuar apitando para vocês, né? Com o árbitro que mais errou a favor do Palmeiras. É lamentável isso, né, cara? Jamais será maior que o nosso clube. O Abel tem que entender que o Palmeiras não foi fundado nos últimos 5, 6 anos. Leila Pereira, essa mais do que nunca precisa entender que o Palmeiras não foi fundado pós-Crefisa nos últimos 10, 11 anos. E o torcedor tem que entender que polêmicas vazias começam geralmente com o técnico Abel Ferreira. E que ele precisa parar de usar aquela famosa frase: falem bem, falem mal, mas falem de mim. Chega de polêmica, Abel. Vamos trabalhar, vamos demonstrar dentro de campo principalmente, porque faz 2 anos que o nosso time não joga bola. Ele achou uma saída para essa história dos 700 milhões, né? Todo mundo está falando dos 700 milhões, ele falou que o Palmeiras ficou mais fraco, 1 bilhão e 300. Esse Abel, eu vou te contar, ele acha uma solução. Acho que ele ficou criando isso lá em Portugal nas férias, né? Ele ficou pensando, todo mundo está falando que o Palmeiras investiu 700 milhões e não ganhou nada, ele achou essa resposta agora, que o Palmeiras ficou mais fraco, 1 bi 300. É brincadeira, né? Vendeu o Vitor Reis, que não era titular. O Hendrick e o Estevão, não. Os dois eram fera. O Luiz Guilherme não era titular. Vendeu toda a molecada que não era titular, mas comprou jogador ruim. Ficou mais fraco mesmo, isso é verdade. Mas não é 1 bilhão e 300, como diz o Abel, mas que ficou mais fraco, ficou. E que o Abel Ferreira precisa raciocinar, e as declarações dele já não enganam ninguém. Porque na hora que vende, ele elogia o processo, depois ele critica o processo. Se posiciona, bicho. O que você pensa de verdade, Abel Ferreira, sobre as vendas dos jogadores, sobre as compras do Palmeiras? Afinal, você participa e liga, como ligou pro Marlon, ou você não participa? Essa posição, rapaziada, morde a sopra, que não parece estar aqui nem ali. Eu tenho nojo, mano, de pessoas assim. Eu gosto de pessoas transparentes, sabe? Eu não concordo com as vendas e ponto final. Mas não, o Abel, ele pisa em não concordar e daqui a pouco ele concorda. Daqui a pouco ele fala sobre a captação de receita, daqui a pouco ele critica ela. E agora ele volta a falar, volta a atacar o Flamengo, começa a temporada e essa é a estratégia do Abel, tá? E ele reclama, fala que tem certas coisas que ele não controla. Deve estar falando do Ramon Abate-Abel, o árbitro que foi suspenso, que eles contavam que continuasse. Ele mesmo cansou de defender o Ramon Abate-Abel, né? Então, isso é tática, isso é estratégia do Abel Ferreira. Ele voltou à mesma estratégia, começa a temporada e ele não muda a estratégia. A estratégia dele é reclamar da arbitragem do Brasileirão para já preparar tudo para o Brasileiro que começa agora já em janeiro, para já começar com o Palmeiras sendo beneficiado pela arbitragem. Essa estratégia, Abel, é velha, conhecida e nós não vamos cair. Essa tua estratégia de tentar manipular a arbitragem com pressão, ela não vai funcionar. Ano passado, você reclamou do Ramon Abate-Abel e ele não voltou a apitar jogo do Palmeiras. E aí, deu no que deu, né? Últimas rodadas, o Palmeiras praticamente não pontuou. Então, a gente tem aqui a declaração do Abel, que eu acho importante da gente estar reagindo aqui, acompanhar o que esse técnico mal perdedor, volto a dizer, um mal péssimo perdedor, o que ele falou. Olha aqui. Até o VAR aprendeu, vocês não viram, né? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste, mas... Olha aí. Até o VAR aprendeu, não sei se vocês viram, né? Não sei se o VAR da Libertadores era diferente deste. É muito triste, né? Quando tu vês um lance muito pior do que aconteceu e tu a cumprires as leis com VAR e numa final de Libertadores com supostamente VAR top e árbitro top, daí a prova como treinador às vezes o Palmeiras é chato, mas a gente muitas vezes diz que o Palmeiras... Não é chato, não. Você não é treinador do Palmeiras e você é chato, não. Você faz isso por estratégia. É estratégia sua já começar o ano pressionando a arbitragem para ter muitos erros a seu favor. Nós não somos otários e nós não vamos deixar de expor a tua estratégia. Estratégia absurda, famosa do Dick Vigarista, tá? Não rematou no golo, o Palmeiras foi incompetente na final
mas esse asterisco ninguém o vai tirar. Realmente, Somando 24 e 25, o Palmeiras gastou 1 bilhão. 300 milhões em 24, os 700 do ano passado, 1 bilhão. 1 bilhão de reais no elenco. e não ganhou nada. Quem tem 1 bilhão? E não ganhou nada. 1 bilhão seria a solução das dívidas aí de muitos clubes. Vai pro São Paulo, por exemplo, seria um aporte de 1 bilhão. O Palmeiras tem 1 bilhão para colocar no time de futebol. O São Paulo... O Corinthians não sei, porque o Corinthians o buraco é muito mais fundo, né? O Abel, ele tem uma mania de querer considerar que esses jogadores da base são um produto de trabalho dele, e não é verdade. Isso é coisa do João Paulo, da base do Paulo. Não tem nada a ver com o Abel Ferreira. Ele só usufruiu, inclusive em algumas oportunidades, usando muito mal esses meninos. A gente se lembra da história do Hendrick, há algum tempo. O próprio Estevão, mal utilizado em muito tempo, né? Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver uma coisa com outra. Recebeu reforços vários, de várias posições. Ele tinha jogadores de uma determinada posição, recebeu de várias, foi ouvido em todas as contratações e teria que prestar conta de um por um desse bilhão, né? O que foi utilizado, fora aquela primeira janela que foi um desastre, né? Aquela do Tabata, do Atuesta e tal. Então, realmente, é uma conta... Há um tempo atrás, o cara usava uma camiseta, tinha um bigodão, botava uma caneta aqui e tal, fazia uma conta, mas aquelas contas funcionavam. Essa aí é meio esquisita. Aí é meio estranho. O trabalho do João Paulo Sampaio é espetacular no Palmeiras, e a gente sabe que, assim, comparando com o Flamengo, que é o principal rival do Palmeiras pelas taças, o Palmeiras não tem as mesmas receitas do Flamengo. Então, vai ter que vender mesmo jogadores da base, e faz isso muito bem, né? Pra poder equilibrar. O Flamengo também vende. E vende bem, vende alto. Ué, o Flamengo vendeu o Vini, vendeu o Renier, vendeu o Bruno Rodrigo, aquele menino que foi lá. Rodrigo Muniz. Tem mais, o Mauro vai me ajudar. Vendeu um monte de moleque, pô. O Flamengo vende jogador. Detalhe, o Flamengo nunca tentou contratar o técnico, mas tentou contratar o homem da base. Exatamente. Exatamente. E tentou com força no ano passado. É verdade. Mas o Palmeiras, o Flamengo... Com força, chegou com uma proposta pesada para levá-lo. Porque entende que o grande diferencial no seu grande rival interestadual, que é o Palmeiras, é o João Paulo. É o trabalho que ele faz, que é um trabalho que vem de 2015, mais ou menos, né? Isso. Uma década, gente. Quando chegou o Alexandre Matos. Então, isso não é algo que aconteça de uma hora para outra. É uma década de trabalho. Dele e de outras pessoas que trabalham com ele lá, uns melhores, outros piores, como qualquer... Inclusive o Paulo Vitor, que foi lá trabalhar com o André Jardim, já ficou como técnico lá também, no São Luís. E uma coisa importante, em cima do que você estava falando, desculpe até interromper, o Flamengo tem tradição de revelar meninos da base. O Palmeiras não. Será que o Flamengo faz em casa? Sim, o Palmeiras não. O Palmeiras não tinha. Ele começa essa tradição em 2015. Era zero. E aí, rapaziada, deixa sua opinião nos comentários aí, que já saiu muitos vídeos dessa polêmica aí de Abel, né? Que é só o que ele sabe fazer, rapaziada. O time dele não tem mais aquela estrela de mostrar futebol em campo, daquele pós-jogo de, Palmeiras venceu e convenceu. Não tem mais, rapaziada. E ele usa só essas falas ridículas, fracas, vazias, inoperantes, pra ter mídia. E consegue mesmo, porque ataca a história, ataca uma nação gigantesca. Dizer que tem cara que tem eu não vou nem falar, eu não vou nem repetir. Porque o que ele fala é uma falta de respeito, é menosprezar toda uma temporada. Então quer dizer que você também quer menosprezar a temporada que o Flamengo fez no Brasileirão? Onde não é só um jogo, onde vocês tiveram quase 20 pontos de ajuda. Essa temporada não era para estar nem entre os 3 no Brasileirão. Não era. Vocês não era para estar disputando o título com o Flamengo até faltando 4 rodadas para acabar. Não eram. Porque foram 20 pontos quase de ajuda. Com o Abate Abel. Tem que ter os Abels, né? É Abel para lá, Abate Abel para cá. Quando o Abate Abel foi cortado, acabou-se vocês. Acabou-se. Aí é só balão. Não tem mais nada. Foi o que vocês fizeram na Libertadores, meu Deus do céu. Não deram um chute no gol. Foi muito vergonhoso isso. A própria presidenta de vocês, a própria Leila Pereira, falou que você foi incompetente. Porque quando ela fala que o time do Palmeiras foi incompetente de não dar nem um chute no gol, ela tá falando do técnico. Que é a cabeça de cima do time, né? É a cabeça de cima do time. O técnico, ele é o responsável pelo que o time faz em campo. Tudo bem que tem alguns jogadores que sabotam o técnico, mas era uma final. Não teria como sabotar numa final. Me desculpe. Jogadores seguem o que o técnico pede, que eu acho que não é nada. Eu acho que os jogadores do Palmeiras olham para um e o outro olha para o outro e fala assim, bora entrar em campo e o que for foi. Porque não tem tática, não tem plano de jogo, não tem nada. Na final, o coitado do Vitor Roque ficava chamando o time para pressionar o Flamengo.
Porque tava assim o Palmeirinho, ó. Assim, ó. Não entrou em campo. E o coitado do Vitor Roque correndo de um lado e pro outro sozinho. O Flaco Lopes ficou no bolsinho de Léo Pereira. Enfim. Eu acho que nós não precisamos nem comentar, né? Eu só acho que o Abel Ferreira deveria ter vergonha na cara, deixar de ser invejoso, fechar o focinho dele e trabalhar com o próprio time. Se você tá com raivinha, tá com aí um orgulho ferido, porra, bota o time pra jogar. Entra no Maracanã e ganha do Flamengo lá. Vem pra cima do Flamengo no Maracanã de novo, Abel. Pra tu levar 3-4. Nós ganhamos no chiqueirinho de vocês. Essa outra temporada. Ganhamos tudo em cima de vocês. Tudo. E dentro e fora de campo. Foi uma humilhação. E parece que cada vez que você fala, mais você se humilha. Mais você se humilha e envergonha os próprios torcedores de vocês. Do Palmeiras. Rapaziada, o Palmeiras é uma vergonha. Por deixar um técnico desse. Eu agradeço. Mas é uma vergonha, sejamos sinceros, né? É uma vergonha. Querer um técnico querer ser maior do que o clube. Mas aí deixa sua opinião nos comentários. Pra mim, que continue Abel e que pare de desrespeitar o Flamengo e cuide do seu time. Deixa o like, se inscreve no canal e hypa com força esse vídeo. Valeu, falou, é nóis.